pega o teu cafezinho, porque esse vídeo vai ser longo. Se por acaso ficar muito longo, eu vou dividir ele em partes. Tá? Vídeo 1, 2 e 3. No vídeo anterior eu falei sobre o contato zero, né? Sobre o distanciamento das pessoas narcisistas, aquelas pessoas que nos fazem mal. Recapitulando, um avião passando. Vou esperar um pouquinho. Recapitulando, eu falei no vídeo anterior que eu estou há 3 anos sem falar com a minha mãe. E nesses 3 anos, foram 3 anos de trabalho intenso, de cura, de autoconhecimento, de autoaceitação. Então, e tem sido um trabalho intenso para mim. Junto, é claro, com a minha espiritualidade, que está aqui comigo, presente, me auxiliando cada dia para que eu consiga seguir em frente, me refazer. É bem difícil a partir do momento que você tira as lentes coloridas e vê que não é amor. Vê, mas é o jeito da pessoa de amar, é o jeito da pessoa me amar. Não, não é. Aí você se retira dessa presença que te faz mal e começa a curar todas as feridas. Então vamos lá. Eu sou a Aline, muito prazer. E a minha mãe, ela ficou grávida muito cedo. Ela era adolescente ainda, lá para os seus 18, 19 anos. Né? Nessa época ela tinha um noivo, ela sonhava em casar com o noivo, ela trabalhava fora numa loja, e ele trabalhava num supermercado, algo assim que ela me falou. E eles ambos estavam sonhando já em se casar, em construir a casa, fazendo um enxoval. Minha mãe sempre falou muito das dificuldades que ela teve, financeiras, na infância, mas que mesmo assim, ela foi uma criança que brincou muito. Ela foi muito criativa, ela sofreu muito bullying na escola. Ela me contou praticamente todas as dores dela, e isso desde sempre. Eu cresci ouvindo as dores da minha mãe. Desde o momento que eu passei a ter um entendimento, lá com 5, 6 anos, ela começou a me usar para botar para fora todo o que não prestava, né? Todas as dores, todo o lixo emocional, ela ia despejando ali em cima de mim. E isso foi me trazendo, criando dentro de mim um sentimento muito forte de culpa, um sentimento muito forte de não merecimento, um sentimento de que eu não devia estar ali, de que eu acabei com a vida de uma pessoa. E são coisas muito fortes para estar dentro da mente de uma criança. Uma criança merece brincar, uma criança merece sorrir, ser feliz, sem carregar um peso traumático de uma vida, né? E desde que eu me lembro por gente, quando eu comecei a pensar, eu já comecei a carregar os pesos dela. Ela já começou a despejar tudo em cima de mim. Então, quando ela engravidou, ela fugiu para Santa Catarina comigo. Tinha 1 ano de idade, mais ou menos, aproximadamente. E aqui ela reconstruiu a vida dela. Passou-se 5 anos, ela conheceu o meu padrasto e se juntaram. E ali foi a tentativa dela de criar a própria família, né? De fazer a própria família. Trabalhava para deixar tudo certinho dentro de casa, comprava sempre bastante coisas para dentro de casa, não deixava nada faltar. Mas ela nunca foi afetiva comigo, nunca. Ela não era de abraçar, ela não era de dizer eu te amo. Ela
demonstração de afeto nenhum. Ela podia comprar, né, coisas para mim, né? Comprar comidinha gostosa, você sabe, um docinho, leite condensado para eu comer com pão, Nescau, coisas assim que agradassem o paladar, sabe? O paladar infantil, mas não tinha aquela conexão de abraço, de carinho. Eu não me lembro nem dela ter me dado banho. Com 5, 4 anos de idade, ela já me soltava no banheiro sozinha e vai se lavar. Então a minha higiene pessoal, ela também nunca explicou. Eu tive que aprender sozinha, que se eu não me lavasse direito, eu ficava machucada. Então eu tinha que me lavar direito, todas as partes do meu corpo. A higiene pessoal fui aprender a ter sozinha e um pouco na escola também, porque a escola explica escovar os dentes, usar o fio dental, né? Naquela época, a escolinha, a creche, já até hoje, né? Dá essa noção de autocuidado para criança, né? Porque infelizmente não são todas as famílias que dão, né? Não são todas as mães que dão esse suporte para a criança, de ter esse autocuidado. Enfim, eu fui muito sozinha, né? A descobrir as coisas muito sozinha. Eu não podia me misturar com as outras crianças, isso ela nunca deixava. Não deixava eu brincar com as outras crianças, então era uma criança muito presa. Eu não vivia em apartamento, mas era como se hoje fosse uma criança de apartamento, que fica só no quarto e na sala, assistindo TV. Se tu quiser brincar com teus brinquedos, é ali, sozinha. Então eu não tinha isso de compartilhar com outras crianças, né? Quando eu fiz 6 anos, ela decidiu, num dia aleatório, me falar sobre meu pai. Ela falou o nome dele e perguntou se ele viesse atrás de mim, eu teria vontade de ir com ele ou se eu ficaria. E aí ela contou tudo o que aconteceu. Ela contou que ele foi patrão dela e que ele estuprou ela e foi assim que ela ficou grávida de mim. E desse estupro acabou o casamento dela, né, o noivado, né, que ela já estava noiva de um rapaz, e aí o rapaz descobriu, acabou-se o noivado, acabou-se tudo. Então acabou-se os sonhos dela de ter aquela vida com a pessoa que ela amava. E eu sei que quando ela ficou com meu padrasto, ainda tinha sentimentos por aquela outra pessoa. Aquele sonho que foi cortado, né? Quando tudo isso aconteceu. Então, ela jogou tudo isso em cima de mim. Todo esse peso em cima de mim. Tipo, você veio ao mundo dessa maneira. Aí ela disse, não quis te doar. Eu poderia muito bem ter te doado. Poderia ter te doado para minha mãe, no caso minha avó, criar como se fosse filha dela. Poderia ter te doado lá no hospital, porque tinha freiras lá no hospital que pegavam crianças para adoção. Isso lá no Paraná, né? Eu sou natural do Paraná. Podia ter te doado para a esposa do estuprador, que ela queria também. Então, depois desse dia, eu fiquei ainda mais com um sentimento de dívida enorme. Como se eu devesse muito por estar aqui nesse planeta, por ter nascido, por ter estragado os sonhos de uma pessoa. E carregar culpa. Uma culpa muito profunda. Né? Esse vídeo vai ter parte 2, eu não vou poder contar tudo numa parte só. Então,
ela decidiu dar uma segunda chance para ela mesma, né, de ter uma família. Se casou com meu padrasto, que também não era lá muito flor que se cheire, que ele aprontava também, e foi morar com ele. Nisso que ela foi morar com ele, eu fiquei morando com a minha avó. Fiquei ali uns meses morando com a minha avó, enquanto eles arrumavam a casa, enquanto eles viviam um tempo ali de casal só para eles, organizando a casa, mobiliando, fazendo tudo certinho. Passou-se esses meses, ela foi me buscar. E aí ela foi me buscar e eu já senti diferença, sabe? Eu já senti que tinha algo diferente ali. E eu fui viver com eles, e no começo foi muito bom. Sempre chamei ele de pai. Eu sempre chamei ele de pai e ele me agradava. Ele me dava presentes, ele me tratava bem. Isso no começo, né? Isso no começo. Até que um certo dia, minha mãe trabalhando, porque ela sempre trabalhou bastante, essa é uma qualidade dela, a virginiana, ela ama trabalhar e não tem tempo ruim para ela. Ela é focada e disciplinada no trabalho dela, então ela não é uma pessoa que tem muita dificuldade de atingir as metas, de adquirir as coisas. Ela foi trabalhar e ela trabalhava no supermercado. E em alguns momentos a gente ficava sozinho, eu e ele. E nesses momentos que a gente ficava sozinho, eu comecei a notar coisas diferentes, né? Certo dia ela foi trabalhar e ela chegou tarde em casa. E antes dela chegar em casa, já tinha acontecido alguma coisa. Ele tinha pedido para eu levar para ele uma toalha no banheiro. E ele se mostrou para mim todo assim, né? Sem roupa. Eu vi tudo. E a partir daquele dia, ele começou a me importunar. A partir daquele dia, ele começou a me importunar, começou a me tocar, começou a fazer coisas desagradáveis para mim, sabe? E minha mãe começou a trabalhar à noite. Largou o mercado, passou-se um tempo, foi trabalhar à noite. E não mudou, muito pelo contrário, as coisas se agravaram. E eu lembro que me atormentava muito e eu chorava muito durante a noite, porque eu ouvia tudo que acontecia no quarto ao lado. Eu tinha medo de dormir no escuro. E eu chorava muito. E eu tinha uns pensamentos assim, muito estranhos assim para criança, né? Uma criança é inocente, né? Será que eu tô grávida? Meu Deus. Eu pensava assim umas coisas, o que minha mãe vai fazer comigo? Eu pensava assim umas coisas bem inocência, né? E ignorância. Eu sei que algumas vezes ela me pegava chorando durante a noite e ela ia lá e perguntava: por que tu estava chorando? E eu não sabia o que dizer para ela, né? Eu não tinha como me explicar, eu não tinha força para falar o que estava acontecendo. Eu tinha medo das consequências, de contar o que estava acontecendo, e eu mentia. Eu dizia: eu tô me sentindo sozinha, eu acho que eu preciso de uma criança, eu acho que eu quero um irmão. E aí ela começou a tentar engravidar, engravidou. Primeira gravidez foi um aborto. Um aborto, a criança era um menino, Leonardo era o nome dele. Seria um pouquinho só mais velho que eu, essa criança. Eu acho que eu não tinha nem 5 anos na época, tá, gente? Nem 5 anos, porque a diferença de idade minha e do Leonardo ia ser bem pouca. Não tinha nem 5 anos ainda. Eu tava na creche. Leonardo, ele nasceu mortinho. Então, foi enterrado. Ela ficou bem triste com toda a situação, mas não desistiu. Passou esse tempo
Passou-se ano e veio a Amanda. Depois que a Amanda veio, minha meia-irmã, tudo mudou para mim. Porque todos os meus brinquedinhos, as coisas que tinha, eu ganhava coleção de bichinhos do Kinder Ovo. Sabe aqueles bonequinhos de Kinder Ovo? Eu sempre ganhava aquilo, né? Pra mim era um carinho, né? Ganhar o chocolate que vinha um brinquedinho dentro. Pra mim era o máximo. E eu ganhava e eu fazia assim coleções. Eu botava numa estante vários bonequinhos. Todos os meus bonequinhos do Kinder Ovo ela jogou fora. Quando a minha irmã ia nascer, ela jogou fora. Ela fez uma limpa nas minhas coisas, nos meus brinquedos e jogou tudo fora. E quando a minha irmã veio do hospital, imediatamente acabou-se a minha vida de criança. Acabou-se. Eu tinha que ajudar a cuidar da minha irmã. Aí eu fui aprender a lavar louça. Aí eu fui começar a aprender outras coisas de cuidados da casa. Mas principalmente função integral era cuidar da minha irmã. Aprender a trocar fralda, aprender a dar mamadeira, aprender a brincar, aprender a cuidar dela. As minhas necessidades foram totalmente tolhidas, sabe? O que eu me lembro. E é claro que me batia raiva disso, eu sentia raiva dela por causa disso, da minha irmã, não da minha mãe, da minha meia-irmã. E eu pensava, mas fui eu que pedi por isso, né? Então agora aguenta, porque fui eu que pedi. E por um bom tempo foi assim. Longos anos da minha vida foi assim. Eu lembro que ela mudou totalmente a maneira de agir comigo. As roupas que ela comprava, eu acho assim que toda mulher sabe. Toda mulher tem dentro dela um sinalzinho vermelho que apita quando algo de errado está acontecendo com o filho dela. O que acontece é que é o seguinte, processo de negação. Entra em negação, né? Toda mulher tem a intuição muito forte. Ela sabe. E se a mulher for investigar, ela encontra, ela acha. É sempre assim. Ela começou a comprar roupa para mim sem nenhum enfeite. Tudo que tirasse assim a minha feminilidade, sabe? Short, coisa, ela comprava short de menino. O meu cabelo, assim, ela cortava bem curto. Os vestidos rodados que eu gostava tanto, era minha avó que me dava, porque ela não tinha mais isso. Então ela foi tirando a minha feminilidade ali e me colocando como uma babá, uma serviçal da casa, que limpasse e que cuidasse da filha dela, da minha irmã. Então, assim, para mim era muito complexo entender isso, né? Me julgava muito, né? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para merecer isso? Para nascer assim, dessa forma? Às vezes eu sonhava que meu pai me encontrasse. Mas eu parei de sonhar. Eu parei de sonhar porque quando ela falava sobre ele, ela falava coisas horríveis, que ele era um molestador, que ele queimava as pessoas com cigarro, que ele batia na esposa e nos filhos, que ele era uma pessoa horrível.
E eu nunca tive nem oportunidade de saber, de confirmar. E aí eu preferi realmente não querer saber. Apagar dentro de mim essa vontade, sabe? De conhecer realmente. Eu pensava, nossa, se é uma pessoa que vai vir pra minha vida para me tratar pior ainda, então é melhor eu esquecer, melhor eu nem pensar nisso. Então, gente, essa é a primeira parte, né? A parte da minha primeira infância. Como foi, contando alguns mínimos detalhes para vocês do que eu recordo de como foi viver, de como a minha infância, de como eu sinto que a minha infância foi tolhida por um longo tempo. Que eu tenho isso em mim, que eu não pude ser criança. Que jogaram um peso de culpa e de responsabilidade dentro de mim, em cima de mim, literalmente. Então, isso aqui é teu, é culpa sua. O que você vai fazer com isso não me interessa. E eu tive, que rodar muito tempo, ficar na corda bamba com ansiedade e depressão para entender que eu tinha que trabalhar isso em mim. Eu me dar tudo que não me deram. Eu fazer por mim tudo que não foi feito. E eu tô nesse processo. Ainda dói lembrar? Dói. Ainda dói lembrar. Eu ainda choro quando lembro. Mas eu lembro também que eu quis vir pra cá. Que eu me prontifiquei a vir pra cá. Acredito que eu escolhi ela. Por algum motivo, eu não sei. Se, como dizem, né, a lei do karma, a crença do karma, né? Eu acredito que se em vidas passadas eu fiz algo para ela, nessa vida eu já paguei tudo. Então já estamos quites, porque nessa vida ela já me causou muita dor. Então, agora o que eu quero mais é me curar, trabalhar em mim, na minha meta de ser feliz e me cuidar, porque antes eu pensava que eu tinha vindo aqui para esse planeta só para pagar karma, só para ser infeliz, só para ser judiada por alguma coisa que eu fiz e que eu nem lembro o que é, tá? Então fica aí a reflexão para você. Você tá vivendo assim, nesse sentido de vida, pensando que a vida é só isso? Que você veio para cá, para esse planeta, só para pagar karma, só para ser infeliz, só para ter esse jugo pesado? Eu acredito que não. Hoje eu acredito que não. Hoje eu acredito que eu tenho uma missão, mas isso vou falar num vídeo futuro. E hoje eu entendo 70% do porquê todas as coisas aconteceram. Pelo menos 70%, que já é grande coisa, eu entendo o motivo das coisas terem acontecido da maneira que aconteceram, tá? Então esse vídeo ele vai ter parte 2. Eu vou deixar vocês aqui, ó. Um beijo no coração de vocês. Não importa o que vocês viveram, vocês são luz, são centelhas divinas. Não importa o quanto você esteja machucada ou machucado. Agora é hora de focar em você. Hora de focar em você. A sua centelha divina, o seu eu aqui, ele tem que curar as camadas para voltar a brilhar. Para você conseguir ser feliz. O maior propósito de vida aqui é se amar e ser feliz consigo mesmo. Tá bom? Um grande beijo. E até a próxima.